E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, meu nome é Thales Moraes, sou seu professor de Direito Administrativo aqui do Alfacom e juntos a gente vai desenrolar aqui essa matéria, que eu sei que muitas vezes tem aquele preconceito no edital, falar, eu não gosto de Direito Administrativo, eu acho Direito Administrativo muito difícil. Vem comigo, vamos ver se a gente vai mudar a tua opinião ou não. Só vem comigo, só que vai ver. Já já vai ser aquela matéria que mora no fundo do seu coração. Mas antes da gente começar a desenrolar aí, a descascar esse abacaxi, deixa eu me apresentar. Além de ser professor aqui do Alfacom, de outras matérias, de direito administrativo, eu também tenho uma bagagem que me ajuda muito a fazer isso que a gente está fazendo juntos aqui agora. Pois antes de eu trabalhar aqui no Alfacom, até de eu ser professor, eu também era concurseiro. Hoje eu consegui alcançar todos os meus sonhos no que tange a vida pública. Eu sou oficial de Justiça Federal do TRT, eu tenho 10 aprovações em concursos públicos, tudo com base em muito estudo, muita dedicação. O cargo que eu exerço hoje, inclusive, é um cargo que eu passei em primeiro lugar, é um cargo federal, para quem é bacharel em Direito, então é um cargo que realmente tem uma dificuldade muito grande, mas é aquela história, fiz nada demais, coloquei a bunda na cadeira, estudei muito, me dediquei muito e consegui chegar lá. E um pouquinho dessa experiência que eu adquiri ao longo aí da minha preparação, eu gosto de compartilhar contigo também para facilitar um pouquinho no teu estudo, porque tem muita coisa que dá certo, tem coisa que dá errado, tem coisa que vai bem, tem coisa que não. E juntos a gente vai aprendendo aí a melhorar o estudo também. Então a gente vai falar não só a respeito da matéria, dentro do possível, claro, eu vou te dando algumas dicas. Olha, faz assim, faz assado, isso aqui é legal, isso aqui não rola muito. E aí vai enriquecendo um pouco o teu dia a dia de estudo, que vai te ajudar bastante, porque eu sentia muita falta disso, de ter às vezes um concurseiro mais experiente, alguém que já passou por aquilo, me falando o que fazer ou não, ou até pequenas dicas, pequenos toques que ajudam muito. Então eu estudei muito também, sei o que é pôr a bunda na cadeira, estudar, ir lá e não conseguir fazer uma boa prova, às vezes sair da prova achando que a gente arrebentou, né? Parece até que o fiscal vai dar um parabéns pra gente assim lá, depois que a gente entrega o gabarito, aí na hora que vai corrigir, crau, lenha, pois é, faz parte. Só que aí me organizei, fui fazendo tudo certinho, fui aprendendo o que vai funcionando e fui conseguindo as minhas aprovações. Então no começo era aquela história, né? O nome nem aparecia na lista, era aquele ferro monumental. Aí depois a redação começou a ser corrigida, aí foi subindo um pouquinho, aí passava em 90 alguma coisa, aí fui escalando sétimo, quarto, até que cheguei em primeiro. É um cargo que tem apenas cadastro de reserva, então tinha que passar muito bem colocado e torcer, né, para alguém ser demitido, alguém morrer ainda, senão não era chamado, mas deu certo. Deu certo, consegui chegar lá, consegui o meu resultado e juntos aqui a gente vai conseguir o teu também. Então, qual que é o nosso compromisso aqui, o meu compromisso com você? Eu não estou aqui para te ensinar direito administrativo a fundo, para ficar discutindo posições doutrinárias. Olha, a minha função aqui é te ajudar a colocar o X no lugar correto. Eu acho que é o que você quer, né? Você não está aqui fazendo uma graduação, uma pós-graduação, até porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a hora que você chegar na prova, você olhar para a questão olhar para você saber a resposta. Isso que a gente vai fazer juntos aqui. Então é uma matéria bastante complicada, a gente vai ver aqui que o direito administrativo, ele tem alguns pontos que realmente trazem uma dificuldade um pouquinho diferente das demais matérias. Por exemplo, o direito constitucional, que é a nossa matéria irmã, é uma matéria que conversa muito com o administrativo. O direito constitucional, ele é uma matéria codificada. E olha só, o que eu estou te falando aqui já começa a ser questão de prova, tá? Você vai ver que até isso aqui pode ser perguntado. O direito constitucional, ele é uma matéria codificada. Nós temos a Constituição Federal. Você pega o direito civil, tem o Código Civil, o direito penal, o Código Penal, e assim vai. E o direito administrativo? Onde está? Pois é, aí que está o problema. O direito administrativo, ele está em lugar nenhum e em todo lugar, né? Olha que coisa louca. O direito administrativo está espalhado para tudo que é canto. Tem na Constituição, tem em uma infinidade de leis por aí, tem muita doutrina, muita jurisprudência. É meio como matéria sem pai nem mãe. Aí é cada coisa que a gente encontra que é de chorar em Guarani. Mas calma, relaxa, que a gente juntinhos vai descascar esse negócio aqui e vai ficar bem bacana no seu estudo. Então, o direito administrativo, ele é uma matéria que não está codificada. Isso aqui já foi perguntado em prova. O que é codificado? Nós não temos assim um código administrativo. E isso vai ficar muito óbvio para você no decorrer aí do nosso curso, porque o administrativo ele não está em um lugar, ele está em vários locais. Justamente por isso, qual que é o meu trabalho? Bom, eu vou fazer todas essas seleções, eu vou separar o que é relevante, o que não é, porque tem coisa que cai em prova, tem coisa que não cai, tem coisa que desmorona em prova, e aí juntos a gente vai traçando essa prioridade. Eu vou te ajudar a montar o seu material, a montar o seu caderninho, a deixar tudo redondo, aí depois que a gente tiver passado tudo, claro que você pode revisar o curso, vai fazendo de novo, principalmente onde você não foi bem. Mas aí que isso aí tá pronto, ó,
lenha, ripa, bunda na cadeira e muito estudo, que aí a matéria vai ficar bacana. Então, primeiro ponto, o direito administrativo, que é o nosso objeto de estudo aqui, ele é uma matéria que não está codificada, ela está espalhada em vários locais. Você vai pegar ali o artigo 37 da CF, nós temos uma infinidade de leis, e são leis que variam, inclusive, de acordo com o seu edital, de acordo com a sua prova. Às vezes o edital vem maior, vem menor. Nós temos muita coisa na doutrina e também na jurisprudência. Mas calma que eu vou te explicar tudo isso já já, no momento oportuno. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, então, já foi essa, né? Que é uma matéria que não está codificada. Segundo ponto, então, na verdade, é isso aqui, ó. Qual que é o conceito de direito administrativo? Olha, quando a gente fala de conceito, a gente não pode trazer uma coisa fechada, pois o conceito é variável. Um doutrinador fala de um jeito, outro fala de outro. Então, o que eu preciso que você faça? Que você entenda o núcleo do conceito, que você entenda, tipo, basicão. Porque aí se a banca trabalhar de um jeito, trabalhar de outro, você sabe onde você mira para falar se está certo ou se está errado. Esse que é o nosso objetivo. Então, direito administrativo. Direito administrativo, olha o nome, ó, administrativo, né? Então, é a matéria que rege as relações da administração pública. Mas antes disso, vamos dar um passo mais para trás ainda? O que é direito? Para que serve o direito? Deixa eu te dar um exemplo bem rápido e bem simples. Imagina que a pessoa more sozinha em uma ilha deserta. Só tem ela. Não precisa de direito. Por quê? Ué, ela faz o que ela quer. Ela não precisa de regras, ela faz o que ela quiser. Agora imagine que nesse mesmo local a gente coloque mais uma pessoa. Opa, temos duas pessoas. Devem existir regras entre elas, senão elas vão se matar. Tipo assim, falou, não, beleza, isso é meu, isso é seu. Aqui a gente dorme, aqui a gente faz fogueira, aqui a gente faz cocô e xixi, não pode trocar porque senão vai ficar ruim. Então, começam a ter regras entre elas. Por quê? Porque senão vai dar conflito. Senão elas vão se matar. E o mais forte é que vai prevalecer e não é assim que funciona. Se entre duas pessoas nós devemos ter regras de convivência, imagine entre bilhões de pessoas. Esse que é o direito. Então o direito são essas normas que regem a vida em coletividade, que regem as relações humanas. Basicamente, são as regras para a gente não se matar. Por exemplo, ó, o direito civil. Tem as relações civis entre os particulares, tem o direito do trabalho, relações trabalhistas, o direito penal, quando houvermos aí o cometimento de crimes, infrações criminais. As atividades administrativas. Você vai ver que o Estado, ele exerce atividades legislativas, atividades jurisdicionais, atividades administrativas. Então aqui o que nos interessa são as atividades administrativas do Estado. Calma, calma, que a gente já vai falar já a respeito dos poderes da República e você vai ver a diferença um pouquinho dessas atividades. Aí quando chegar lá eu vou falar, lembra que ali no conceito eu disse que é atividade administrativa? Ok. Um outro ponto. Aqui nós podemos falar também que é um conjunto de normas de direito público. Como assim, professor? Já vou te explicar o que é direito público, você vai ver como fica fácil. Você vai ver que é uma atuação com superioridade. Calma que a gente chega lá. E aqui o que a gente quer proteger é o interesse da coletividade. Então o direito administrativo, ele não está preocupado com o indivíduo. A preocupação dele é o quê? Com o coletivo, com toda a coletividade. Mas quer ver como vai ficar mais fácil? Deixa isso aqui guardadinho. Deixa eu te bater algumas explicações, a gente volta nesse conceito e ele vai ficar beleza para entender. Vem cá. Primeira parte que eu quero falar com você, essa aqui é a respeito dos ramos do direito. E um detalhe. Esse primeiro bloco aqui que a gente está trabalhando, ele está em lugar algum e em todo local. Como assim, Thales? Não precisa nem olhar para o seu edital. O que a gente vai trabalhar aqui, sempre você vai estudar, sempre você vai dar uma olhada. Porque muita gente já começa a matéria com princípios. Não, cara, que isso? Eu tenho uma forma própria de trabalhar aqui, uma ordenação própria, em que você vai vendo os tópicos numa ordem, em que eles vão te facilitar o entendimento dos tópicos seguintes. Então aqui, nós vamos trabalhar algumas regras gerais, alguns conceitos, uma parte introdutória, que vai te dar uma base para tudo que a gente vai estudar daqui para frente. Então esse bloco, esse primeiro bloco que a gente está estudando aqui, tudo você vai aproveitar daqui para frente no direito administrativo. São tipo conceitos que, mesmo não estando muitas vezes expressos no edital, tem que estudar. É igual a matemática. Tá lá, equação de primeiro grau, beleza. Mas não tem somar, multiplicar, dividir, subtrair. Mas não tem que saber para fazer equação de primeiro grau? Tem. Exatamente. Aqui a gente vai basicamente ver regrinhas bem básicas que depois a gente vai usar aí ao longo da matéria. Então são conceitos que eu só quero que você deixe guardadinho na cabeça. Aí lá nos momentos oportunos eu vou falar, lembra tal coisa, lembra disso, lembra daquilo. Muito bem? Então primeira parte, ó, a diferença entre os ramos do direito, direito privado e direito público.
Basicamente é o seguinte, o direito é uno, o direito é uma coisa só, é como se fosse uma árvore. Só que essa árvore, ela vai se abrindo nos ramos. Aí a gente tem lá direito público, as várias matérias de direito, né? Previdenciário, trabalhista, civil, penal, administrativo. Embora seja uma coisa só, a gente divide ele em matérias para fins didáticos, para fins de competência, para ficar mais fácil até de entender. Só que conforme essas matérias vão abrindo, essa árvore vai abrindo, ela pode ir para um lado, pode ir para o outro. Então, tem matérias que pertencem ao direito privado e tem matérias que pertencem ao direito público. Eu vou falar de forma bem superficial, que eu não quero aprofundar isso aqui, é só o relevante e, claro, eu vou puxando toda a sardinha para o direito administrativo. Mas vem ver a diferença básica, ó. Quando a gente fala então daquelas regras, lembra das regras de direito? Nós temos regras de direito privado e de direito público. As regras de direito privado são regras que buscam proteger o interesse das partes envolvidas, dessa pessoa e daquela pessoa, dos dois. Quando nós temos regras de direito público, aí é diferente. São regras que já têm ali um fim de proteger o interesse da coletividade. Ele não quer alcançar apenas o João e o Zé, mas afeta todo mundo. Por exemplo, ó, uma compra e venda de carro. João e Zé, interesse deles. Eles fazem o que eles quiserem, autonomia de vontade. Ó. Se ele quer vender o carro mais barato, mais caro, problema deles. Problema deles. Então aqui quando é direito privado, nós temos uma autonomia de vontade entre as partes envolvidas, elas têm uma liberdade maior. E aqui, por que elas têm essa liberdade maior, Thales? Porque nós temos uma igualdade entre elas. João e Zé, um comprando carro, o outro vendendo. Ninguém manda em ninguém. Ninguém pode obrigar a fazer um preço maior ou menor. Então, entre eles, nós temos o quê? Uma igualdade. Já quando é uma norma de direito público e que nós temos o envolvimento do interesse da coletividade, aqui você vai notar que nós temos a presença do Estado. Nesse caso, as partes envolvidas, que seria o particular e o Estado, eles não estão em pé de igualdade, eles estão em pé de superioridade. O Estado, ele está acima do particular. Por que ele faz isso, Thales? Porque ele vai proteger o interesse público. Então, falar uma relação de desigualdade é um pouco pejorativo. O correto é falar uma relação de superioridade. Então, olha como funciona. Ó. Aqui no direito privado, ó, nós temos aqui uma parte e aqui a outra. Elas estão em plano de igualdade. Por isso que a gente fala que é uma relação horizontal. O horizonte naquele troço reto assim? Pois é. Já aqui no direito público é diferente. Ó. Nós temos aqui em cima o Estado e aqui embaixo os particulares. Ele está em superioridade. Por isso que a gente fala que aqui é um direito, uma relação vertical. Olha que fácil. Ó. Horizontal, igualdade, vertical. Alguém está em cima, alguém está embaixo. Alguém manda, alguém obedece. Legal. Calma que isso aqui a gente vai desenrolar mais nos tópicos oportunos. Mas qual que é a deixa que eu te dou? Quando falar para você do direito administrativo, o direito administrativo, ele é uma matéria que pertence ao direito público. Se a banca perguntar para você, o direito administrativo é público ou privado? É público, é uma matéria de direito público. Na verdade, você vai ver que é uma balança. De um lado, direito privado, do outro, direito público. No direito administrativo, ele pesa muito mais para o lado do direito público. Mas há algumas regrinhas também de direito privado que a gente vai ver nos tópicos oportunos, que nem tudo que ela faz é direito público, mas a grande maioria realmente é direito público. Então, o direito administrativo, como é uma matéria de direito público, o que nós temos? Uma superioridade do Estado em face dos administrados, uma relação vertical. Quer ver? Volta aqui, volta aqui. Olha só. O conceito de direito administrativo, ó, é aquele conjunto de normas de direito público que regem a atividade administrativa que busca proteger o interesse da coletividade. Isso aqui vai ficando muito mais fácil de entender conforme a matéria vai desenrolando. Então calma que às vezes numa primeira pegada, no primeiro momento, nem tudo faz sentido. Por quê? Pô, tem coisa que a gente vê aqui que precisaria ter visto uma coisa na frente, assim vai, e depois que a gente passa tudo, as coisas começam então a se juntar, a fazer os links e a matéria vai ficando bacana. Mas vamos um pedacinho por vez que vai ficando tranquilo. O que eu preciso que você guarde de informação então para a gente levar para frente? Isso aqui, ó. Direito privado, igualdade. Direito público, superioridade, ok? Direito administrativo tá onde? Direito público, jóia. Tem um outro ponto também, que é o tal do regime jurídico administrativo. O que é isso, Thales? Pode significar duas coisas. Quando a banca falar para você regime jurídico administrativo, ela pode estar se referindo àquele conjunto de normas que regem o direito administrativo. Então está falando basicamente do direito administrativo. Dessas regras que nós estamos estudando que regem a atividade administrativa do Estado. Então esse é um primeiro significado.
Mas isso aqui também pode significar, quando a banca se referir a esse regime, ela pode estar falando desses dois princípios aqui. É algo estudado no tópico de princípios, mas vou te falar o basicão. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é o nome completo dele, ou só supremacia do interesse público, e o princípio da indisponibilidade. Esses dois princípios representam a base do direito administrativo. Tipo assim, tudo que o direito administrativo faz, ele tem como ótica esses dois princípios. Ele sempre observa esses dois princípios. O primeiro, que o interesse público é mais importante que o interesse do indivíduo. A gente vê isso, por exemplo, na desapropriação por interesse público, no poder de polícia. São todas atuações em que a administração está em superioridade. Como ela é a guardiã do interesse público, ela atua em relação de superioridade em face do particular. Nesse caso, ó, ela está acima. Muito bem. Sendo então que a supremacia, o interesse público é mais importante que o interesse privado. Segundo ponto, a indisponibilidade. O interesse público é indisponível. O poder público não pode abrir mão, ele não pode dispor, ele tem aquele chamado dever de agir, o poder e dever de agir. Calma que a gente vai aprofundar isso no tópico de princípios, se for o caso. Lá é estudado mais a fundo, aqui é só uma base mesmo. Eu quero só que entenda o principalzão para poder desenrolar melhor a matéria. O interesse público, então, é mais importante que o interesse particular. O interesse público é indisponível. O Estado não pode deixar para lá, ele tem o dever de agir, ele é obrigado a atuar de maneira a proteger o interesse público. Legal, então quando fala regime jurídico administrativo, vai ver que é bem tranquilo, pode se referir a essas duas coisas, que na verdade não são necessariamente excludentes, pois todo o ordenamento jurídico, todas essas regras que regem o direito administrativo levam sempre por base esses dois princípios aqui. Beleza? Beleza. Olha um ponto muito importante também, e tem que tomar bastante atenção para não cair em pegadinha em prova. É o que a gente fala aqui, ó, das fontes do direito administrativo. Como assim, Thales? Bom, o direito administrativo, ele sai de algum lugar. Ele não levantou, a gente não levantou uma pedra um dia e falou, ó, o direito aqui. Não, ele sai de algum lugar. E vamos ver então de onde sai o direito administrativo, de onde emana o direito administrativo. Quando a gente fala das fontes do direito administrativo, nós temos as fontes diretas, aquelas fontes que diretamente influenciam, regem a matéria. Dentro das fontes diretas, nós temos a fonte primária, que é a fonte mais importante do direito administrativo. A banca vai falar assim para você, ó, é a fonte primária, é a fonte primordial, é tipo assim, o primeiro lugar que a gente procura as coisas no direito administrativo, que é a lei. E aqui quando eu falo lei, é lei em sentido amplo. Nesse caso aqui que eu estou falando da lei, ó, é lei em sentido amplo, não é lei em sentido estrito, não. Como assim, Thales, lei em sentido amplo? Lei ordinária, lei complementar, Constituição Federal, lei delegada, atos de caráter normativo, decretos. Aqui a gente fala realmente lei, então, em sentido amplo. É a primeira coisa que a gente olha quando vai fazer aí o direito administrativo. Você vai notar que o direito administrativo ele é muito relacionado à lei, ele é muito próximo da lei. Legal, aí nós temos as fontes secundárias. A lei não resolve todos os problemas, então ela tem muitas lacunas que são preenchidas pelas fontes secundárias, que é a doutrina. Tá, o que é doutrina? Tem um conceito no teu material. A doutrina são aqueles conjuntos de entendimentos feitos pelos pensadores dos direitos. São os livros, é aquele ensinamento teórico, é aquela coisa que nós encontramos ali dentro dos livros. Então são os pensadores teóricos do direito. Você vê que a doutrina fala assim, ah, fulano diz assim, fulano diz assado. É a doutrina. Aqui que a gente tem um problema grande, né? Porque às vezes um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e a gente tem que colocar o que a banca quer. Mas calma que isso aí eu vou direcionando para você, tá? Olha, coloca assim, coloca assado, vem comigo. O que é a jurisprudência? Quando a gente fala da jurisprudência, estamos falando das decisões dos tribunais. Tem às vezes uma discussão e um acha que é A, o outro acha que é B. Beleza, quem vai decidir aquilo no caso concreto é o Poder Judiciário. Ele vai dizer se é A ou se é B. Então isso que é a jurisprudência. Então olha só, das fontes diretas, tem a primária, que é a lei, e a secundária, que é a doutrina e a jurisprudência, ok? Beleza. Vem cá. Deixa eu te falar um pouquinho mais da jurisprudência. Quando a gente fala da jurisprudência, que são essas decisões dos tribunais, o que interessa aqui pra gente mesmo são as jurisprudências do STF, Supremo Tribunal Federal, e algumas poucas do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. As outras não nos importam, tá? São essas aqui, desses dois tribunais que nos interessam. Quando a gente fala jurisprudência, o que a gente entende aqui? Primeiro são as decisões que eles proferem. Às vezes ele julga um processo, ele dá aquela decisão, chega e fala, olha, o STF decidiu dessa forma.
Nós temos também as súmulas. Súmulas são entendimentos reiterados e consolidados do tribunal. O tribunal edita uma súmula, não é lei. É tipo um entendimento do tribunal a respeito daquele assunto, que tem esse caráter realmente de orientar. Mas tanto aqui as decisões quanto as súmulas, elas não geram aquela força cogente de lei. Como assim, Thales? Elas não são obrigatoriamente observadas, a não ser dentro do processo. Então tem aquele processo, João versus José. Foi dada uma decisão, naquele processo tem que observar, claro. Mas em outros processos, em outras relações, não. Então essas decisões aqui, as súmulas, elas são obrigatórias em casos específicos. Não que a administração pública sempre tem que atuar daquela forma. Então se o juiz chegou e falou, olha, administração versus João, faz assim. Beleza. Aí tem lá, administração versus o Joaquim. Ela pode fazer de outra forma. Ela não é obrigada a agir igual no outro processo. Então, para simplificar, as decisões e as súmulas, elas não devem ser observadas em toda a atuação da administração pública. Ela tem uma liberdade para agir. Às vezes ela é obrigada a agir daquela forma naquele processo, mas em outras relações, não. Só que aí nós temos a chamada súmula vinculante. A súmula vinculante é uma súmula editada apenas pelo STF, Supremo Tribunal Federal. E aqui é diferente, cara. A súmula vinculante ela é de observância obrigatória. A súmula vinculante ela deve ser observada. Aqui na súmula vinculante, o poder público tem que olhar o que está ali. Não é lei, mas ele tem uma força obrigatória muito parecida com a da lei. Então, quando a gente fala jurisprudência, nós temos isso. Mas aqui tem um pequeno porém. Como a súmula vinculante ela tem essa força obrigatória, ela tem essa cara de lei, o que prevalece é que ela também é uma fonte primária. Então nós podemos colocar aqui ó, as súmulas vinculantes junto com a lei, como sendo uma fonte primária. Ô professor, mas fiquei confuso porque jurisprudência tá... Simples, simples. Falou para você, jurisprudência... fonte secundária. Falou expressamente, súmula vinculante, fonte primária. Então, bastante atenção nessa parte. Falou súmula vinculante, é fonte primária assim como a lei. Falou ali da jurisprudência, é uma mera fonte secundária. Ok? Ok. E os costumes, Thales? Costumes é um comportamento reiterado em determinada localidade. Tipo assim, você pega, por exemplo, uma cidade do sul. Não é comum que o pessoal vá de roupa de banho na padaria, no mercado. Não é o costume da região. Aí você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, na capital, ali, cidade praiana. É muito mais comum, tem o costume do pessoal andar com roupas de banho. Então, isso que são os costumes. São esses comportamentos tidos como aceitáveis, os comportamentos que determinado grupo social tem em determinada localidade, em determinada época. Isso varia. Os costumes, Thales, eles são fontes do direito administrativo? São, eles são. Mas eles são fontes indiretas, ele não é uma fonte direta. Ele é uma fonte indireta, pois ele influencia as demais fontes. Por exemplo, quando o legislador vai fazer uma lei, ele pode levar os costumes em consideração. Quando o juiz vai julgar um processo, ele pode também levar os costumes em consideração. Então, olha como ficou aqui pra gente, ó. Fonte direta, primária, lei súmula vinculante, fonte secundária, doutrina e a jurisprudência. Agora, fonte indireta, os costumes são fontes? São, mas são fontes indiretas. Cuidado que aqui ele só vai trocando, você vai ver que não tem muito segredo não. É um assunto relativamente discutível, tá? Essa classificação, pode pôr o que eu coloquei, que em prova vai ser tranquilo, beleza? Um outro ponto de extrema relevância do nosso estudo é esse aqui, ó. É que fala da tripartição dos poderes, da separação dos poderes, que nós conhecemos como poderes da República ou poderes do Estado. Olha só. Historicamente falando, toda vez que nós pegamos todo o poder e colocamos na mão de uma única pessoa, o que ela faz? Merda, claro. Então, para evitar o autoritarismo, o absolutismo, o que a CF tem? Ela tem a tripartição dos poderes, que é aquela adotada por Montesquieu, que nós dividimos os poderes da República em três: executivo, legislativo e judiciário. Ok, primeiro detalhe. Só que é algo mais aprofundado em direito constitucional, mas eu quero trabalhar contigo pelo menos um ponto, trazendo aqui para o que é relevante para o direito administrativo. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Não há uma hierarquia entre eles, é cada um no seu quadrado. Contudo, cada um desses poderes exerce uma certa forma de controle sobre o outro, que é o chamado sistema de freios e contrapesos. Cada poder fica de olho para ver se o outro não está fazendo coisas erradas. Então, eles são independentes, não há hierarquia entre eles. Contudo, existe uma certa forma de controle que um exerce sobre a atuação do outro. Então, vem cá.
Esse quadrinho aqui é extremamente relevante no nosso entendimento. Nós vamos usar muito mesmo esse quadro no decorrer aí da matéria. Olha só, Executivo, Legislativo e Judiciário. Para cada um desses poderes, a CF chegou e falou, ó, essa é a sua função. É para isso que você serve. Trouxe a função principal de cada um desses poderes, que é o que nós conhecemos como funções típicas. A função típica do Poder Executivo é a função de administrar. Ele administra, ele vai gerir a coisa pública. Já o Legislativo é a função de legislar, criar leis e também de fiscalizar. O Poder Judiciário, ele julga. E aqui, quando ele julga, ele está julgando com definitividade. Ele está decidindo o direito no caso concreto, dando a palavra final, fazendo aquela chamada coisa julgada, trânsito em julgado. Então, quem tem esse poder de decidir e falar, ó, é isso aqui e acabou, é o Poder Judiciário. Então, decisões proferidas no âmbito administrativo, como regra, podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Mas essas são as funções típicas. Nós temos funções secundárias que esses poderes também exercem. São as funções atípicas. Dentro das atípicas, é um poder exercendo uma função do outro, mas de forma secundária. Olha só, o Executivo, ele legisla. Ele pode legislar. É só você ver, o presidente da República pode editar medidas provisórias com força de lei. Ele está legislando. O Legislativo, ele também julga. Ó, o Senado Federal julga o presidente da República nos casos de crime de responsabilidade. Está julgando, agindo como juiz. Mas ele também administra. Um outro ponto, o Judiciário, ele também legisla. Os tribunais editam os seus regimentos internos, mas eles também administram. Sabe o que importa para a gente aqui? O que interessa aqui no administrativo é isso, ó. É a função típica do Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário. Então, nesse caso, o que nós temos no direito administrativo? Aqui, ó. Ele é exercido pelos três poderes. Quando você vê o Judiciário fazendo um concurso, quando você vê o Legislativo licitando, eles não estão julgando, não estão legislando, eles estão administrando. Dessa forma, eles observam as regras do direito administrativo, que é o que nós estamos estudando. Então, fica bem atento. Os três poderes exercem a função administrativa. Essa separação de funções, ela não é absoluta. Um poder exerce uma certa atribuição do outro, claro, com observações. Legal. Thales, o Executivo julga. Olha, é discutido, mas eu digo que não. Ah, mas ele julga um PAD. Sim, mas o PAD é função administrativa. Então, embora seja muito discutido, pode falar que não, tá? Que o Executivo ele não julga, porque não tem nenhum caso que o Executivo vai lá ainda. Isso aqui é super relevante para vários pontos. Então, a função administrativa é exercida pelos três poderes, de forma típica pelo Executivo e atípica pelo Legislativo e pelo Judiciário. Muito bem. E para a gente fechar aqui, eu tenho um outro conceito que eu gosto de trabalhar ele, que é um conceito, na verdade, de direito civil. Mas se você entender ele, cara, vai fluir muito melhor alguns tópicos futuros, que é a personalidade jurídica. Eu vou explicar de forma bem simples só o que é relevante para a nossa matéria. O que é a personalidade jurídica, professor? A personalidade jurídica é a aptidão para contrair direitos e obrigações, para ser sujeito de direitos e obrigações. Aqui na personalidade jurídica é bem fácil. Quem tem personalidade jurídica tem essas coisas. Quem não tem, não tem essas coisas. Que coisa, Thales? Primeiro, capacidade processual. O que é capacidade processual? É a capacidade para estar em um processo judicial como autor ou como réu. É entrar com uma ação contra alguém ou alguém entrar com ação contra você. Isso que é a capacidade processual. É poder estar em um processo como autor ou como réu. É processar alguém ou ser processado por alguém. E é também a capacidade para ter patrimônio próprio, para ser sujeito de patrimônio. Então, quando a gente fala aqui da personalidade jurídica, é isso. Tá, Thales, mas quem que tem personalidade jurídica? As pessoas. Nós, pessoas físicas de carne e osso, que dá para pegar, existimos fisicamente, pode ser chamado também de pessoas naturais, é um sinônimo. E o que nos importa aqui, as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, elas não existem fisicamente como a gente, elas existem apenas no plano jurídico. Por exemplo, uma empresa, a União, o Estado, o DF, o município, autarquias. Pessoas jurídicas, embora não existam fisicamente como nós, elas existem no papel. Por exemplo, você já viu a União alguma vez? Você já viu o município? O município você já viu? Ah, eu vi a prefeitura. Não, você viu o prédio. Eu vi o prefeito. Ah, você viu o agente político. Não, eu estou no município. Não, essa é circunscrição geográfica. O município só dá para ver se tiver lambido um sapo venenoso. Por quê? Porque não dá para ver ele. Ele existe só no papel, ele existe juridicamente. Mas
mesmo existindo juridicamente, ele é sujeito de direitos e obrigações. Ele pode ser autor e réu em processo, ele tem patrimônio próprio. Então olha como é simples, ó. Se é pessoa, tem essas coisas. Se não é pessoa, não tem essas coisas. Por exemplo, órgão público. Igual a Polícia Federal. É um órgão público. Eu vou processar a Polícia Federal. Vai nada, porque a Polícia Federal não tem personalidade. Pode processar a pessoa jurídica que ela integra. Um exemplo, eu estou andando na rua, um cachorro me morde. Eu vou processar esse cachorro, vou tirar a casinha, a coleira dele. Que jeito? O cachorro não tem personalidade jurídica, ele não pode ser processado. A gente processa quem? O dono dele. Então é como se os órgãos públicos fossem os cachorros e a União fosse o dono. É uma analogia meio esquisita, né? Mas dá para entender. Claro que no momento oportuno isso vai ser discutido, mas sabe a informação que eu quero que você guarde na tua cabecinha? É essa, ó. Se é pessoa, pode ser física ou jurídica, tem essas coisas, porque tem personalidade jurídica. Se não é pessoa, por exemplo, um órgão público, animais, objetos, nesse caso, ele não tem personalidade e não tem essas coisas. Isso aqui vai ser usado no futuro, mas deixa guardada essa informação que ela vai ser bastante relevante. E o que eu preciso muito que você esteja bem afiado é essa parte aqui, hein? Função típica, atípica, poderes e tal, que é algo que vai ser muito, mas muito conversado mesmo aí em tópicos futuros, beleza? Vamos treinar um pouquinho? Embora seja um tópico bastante conceitual e que ele sirva muito de base para coisas que nós vamos ver no futuro, ele cai em prova por si só. Vamos dar uma olhada, acompanha comigo na tela a primeira questãozinha. Olha só. A jurisprudência não é fonte do direito administrativo? Como assim não é fonte? Claro que ela é fonte. Ela é uma fonte secundária. Ela é uma fonte secundária, mas ela é fonte sim. Ela é considerada fonte sim. Dessa forma, questão errada. Então, pode vir aqui para mim. Quando a gente fala da lei, da jurisprudência, da doutrina, nós temos aquelas fontes diretas e são fontes escritas, elas estão escritas. O costume que é uma fonte indireta e não está escrito. O costume não está escrito. Mas aquelas fontes diretas, elas são fontes escritas. As fontes indiretas, que é o costume, não é uma fonte escrita. Dessa forma, questão dada, né? Falou que a jurisprudência não é fonte. Claro que ela é. É uma fonte secundária, mas é fonte sim, questão errada. Vamos para a próxima? Olha só a próxima, ó. Considerada fonte secundária do direito administrativo, a jurisprudência, então vamos lá. A jurisprudência ela é uma fonte secundária, correto? Ela não tem força cogente de uma norma criada pelo legislador, correto? A jurisprudência, ela não é cogente, ela não é obrigatória como lei. Ela não tem aquela força obrigatória de lei. Salvo no caso de súmula vinculante, cujo cumprimento obrigatório. Opa, realmente, ó, a súmula vinculante, ela é sim de cumprimento obrigatório, igual foi narrado aqui. Mas, Thales, a súmula vinculante não é fonte primária? Mas a banca não perguntou isso. Ela falou que a jurisprudência, lembra que eu falei que a jurisprudência é secundária? Beleza? A súmula vinculante, ele não perguntou se é primária ou secundária, ele perguntou se a súmula vinculante, ó, tem esse caráter obrigatório. E ela tem sim, realmente tem. Questão correta. Vamos para a próxima. A tripartição de funções é absoluta no âmbito do aparelho do Estado? Não, porque nós temos funções típicas e atípicas. Lembre da função administrativa, ela não é absoluta, ela é exercida pelos três poderes. Questão errada, pode fazer mais uma que essa foi de graça. Consoante as regras do direito brasileiro, as funções administrativas, legislativas e judiciais distribuem-se entre os poderes estatais, executivo, legislativo e judiciário, respectivamente. Então, a executiva administrativa, legislativo legisla e o judiciário tudo ok aqui, tá tudo certo. Que as exercem de forma exclusiva, segundo o princípio da separação dos poderes. Pô, esse é o erro, né? Porque não é de forma exclusiva. Nós temos funções típicas e atípicas, então questão errada, porque não é forma exclusiva. Nós temos cada um exercendo de uma certa maneira uma atividade do outro. Conceitualmente, é correto considerar que o direito administrativo abarca um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais da coletividade. Ó, que bacana esse conceitinho de direito administrativo que a banca deu. Tá tudo certo. Direito público, rege as atividades administrativas e é o interesse da coletividade que a gente está vendo aqui, hein? Não é o interesse do indivíduo, é o interesse da coletividade. Pode vir aqui para mim.
Viu como é difícil? Claro que isso aqui pode vir de várias formas na sua prova, mas é muito importante ficar atento que esses conceitos que aqui trabalhamos, nós vamos usar ao longo de toda a matéria. Então fica ligado neles que é coisa que a gente vai trocar uma ideia bem grande ainda. Valeu? Vamos devagarzinho que a matéria vai ficar filé. Prometo que já já é a sua matéria favorita em prova. Fechou? Grande abraço, até a próxima aula.